Segundo Reis capítulo 18 versos 1 a 8. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, que era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. Desde a torre de sentinela até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus, até Gaza e o seu território. Segundo Crônicas capítulo 29. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: Escutem-me, levitas. Consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiras. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Então estes levitas puseram-se a trabalhar, dentre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dentre os descendentes de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Gelelel, dentre os descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dentre os descendentes de Elisafã, Sinri e Jeuel, dentre os descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias, dentre os descendentes de Emã, Jeuel e Simei, dentre os descendentes de Gedutum, Semaías e Uziel. Tendo reunido e consagrado os seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia, e os levitas as levaram para o vale de Cedron. Começaram a consagração no dia 1º do primeiro mês, e no 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor propriamente dito, terminando tudo no dia 16. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: Purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acais, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente do altar do Senhor. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e, juntos, subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado, em favor da realeza, do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar, e em seguida fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois,
Os bodes para a oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã, e isso foi ordenado pelo Senhor, por meio de seus profetas. Assim os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e adoraram. Disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim, a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns, espontaneamente, levaram também holocaustos. Esses holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Os animais consagrados como sacrifícios chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Como os sacerdotes eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos, os seus parentes, os levitas, os ajudaram até o fim da tarefa e até que outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos para se consagrarem do que os sacerdotes. Houve holocaustos em grande quantidade, oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo.